Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos concluir esses últimos versículos, então, para fecharmos o capítulo 2. E aí, na próxima semana, nós concluímos o 3, então depois o 4. Tem gente que está jejuando há 80 dias para eu chegar no 5. Pastor, quero ver o senhor falar sobre o 5. A exortação do amor e da pureza. E aí depois a gente vai encerrar falando de relacionamentos, que é o capítulo 6, que é muito interessante. Então eu recomendo você não perca. E se você não pegar alguma coisa, rede social, Spotify, Deezer, tá tudo lá. Amém, gente? Vamos lá. Bom, Paulo está escrevendo aos Efésios, nós estamos no capítulo 2, vamos agora no versículo 13, nós paramos entre o 12 e o 13. Eu voltei um pouquinho atrás só para resumir de forma bem sintetizada. Versículo 13 diz, vamos ver se vocês vão lembrar. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que dantes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O capítulo 2 é um capítulo de celebração, de aproximação, e que nos coloca no devido lugar como igreja. Nós precisamos levar isso em conta. Precisamos ter isso em consideração. Olha o que a expressão do versículo 13 está dizendo. Eu vou ler de novo. Mas agora em Cristo Jesus, porque nós não éramos contados, nós não fazíamos parte do convênio de Israel, nós não éramos aguardados nesse contexto de povo, mas por Cristo e em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, porque a morte de Jesus, a cruz, é o ponto determinante para tudo isso. Vocês agora chegaram, vocês agora estão perto. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, é que nós temos acesso à revelação de Deus. E descobrimos o poder do propósito e agora da promessa de Deus como Pai, que nos inclui na herança como filhos de Deus. Nós não tínhamos esse privilégio, nós não tínhamos esse acesso. Então, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, por meio da adoção de Cristo, nós hoje desfrutamos o privilégio de sermos filhos de Deus. Então nós precisamos ter isso em mente, filhos de Deus. Quando eu menciono a oração do Pai Nosso, quem viu o vídeo da oração do Pai Nosso essa semana? Glória a Deus, foi muito precioso. Sempre que eu menciono a oração do Pai Nosso, eu trago à memória quando os discípulos se aproximam de Jesus, dizendo como é que a gente faz, como é que a gente resolve isso, como que a gente se aproxima. A gente chama ele de santo, muito santo, santíssimo, inalcançável, aquele que não tem e não pode ser visto, aquele... Não. Chama ele de Pai, porque agora vocês são filhos. O versículo 14 diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Preste atenção na força disso, para que você valorize o que você é em Deus e para que você valorize quem você é como igreja. Olha o que o versículo está dizendo, porque ele é a nossa paz, e o qual de ambos os povos, por causa da igreja, por gerar a igreja, por nos inserir na promessa de Deus Pai, por causa de mim e de você, ele produziu um efeito incrível de conectar os dois povos, Israel e a igreja. E por causa da igreja, isso foi possível. Ele une gentil e judeus. Conectados nós somos um povo só. Um povo que não era seu povo, um povo que não era chamado, um povo que não era esperado, mas que foi criado em Deus por Cristo Jesus. A igreja tornou-se o instrumento da unidade entre os povos. Ai, gente, isso é muito forte. A igreja é o instrumento de Deus que une os povos.
Então, toda pessoa que coopera, soma e investe tempo para dividir o sentimento de família, igreja, relacionamento, seja o que for, opera em nome de Satanás. O Espírito de Deus é o espírito de unidade, de aproximação, de conexão, aonde as diferenças desaparecem, só um corpo é que está diante do Senhor. Então, se Cristo, gente, isso é muito forte, se o sangue de Jesus pode unir gentios e judeus em um povo só, o que é tão forte na vida de algumas pessoas que sempre o mantém dividido dos outros. O que é tão forte na vida de alguns, eu me pergunto, que o seu coração está sempre dividido, separado, distanciado, em disputa, em concorrência, em medida de força, em processo de exclusão, separação, sai da minha vida, desaparece daqui, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que pelo sangue de Cristo e por causa da igreja, nós nos tornamos um instrumento de unidade de todos os povos. Diga glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, eu gosto dessa expressão, Ele fez um só. Bendito seja Deus, derrubando a parede da separação que estava no meio. Gente, nesse processo sobrenatural da igreja edificada em Cristo que nós encontramos paz. Como saber que eu faço parte da igreja de Cristo? A sua experiência sobrenatural de paz que envolve esse ambiente. Por isso o descontrole, o desequilíbrio, a violência com atos, pensamentos, palavras, ações. Gente, pelo amor de Deus, é qualquer outra coisa menos igreja de Jesus. E eu vou bater sempre nessa tecla porque existe uma sombra horrível, destruidora, desgraçada sobre a vida de muita gente ainda. É a sombra religiosa, é a placa denominacional. Tem gente que usa a Bíblia para se esconder, usa o nome de Deus para se esconder, usa o nome de tradições e costumes para se esconder. Ficam procurando na Bíblia a melhor forma de xingar e odiar seus inimigos. E cuidado, hein, gente, nesse tempo de esquerda. Ai, meu Deus, acho que eu não podia nem ter falado isso. Não, xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Claro que na igreja não é assim, né, irmãos? A igreja é de Jesus, Espírito da paz, conecta os povos, aproxima as diferenças. Mas quase sempre nos conflitos entre essa máscara desgraçada da religião e do religiosismo, as pessoas acusam os outros do que fazem, xingam os outros do que são. E isso não é igreja de Jesus. Isso não é igreja de Cristo. Por Cristo Jesus como igreja, nós encontramos paz e todo obstáculo de separação cai. Todo obstáculo de separação deixa de existir. E isso vale para todos os povos, em todo o tempo e em todas as relações por Cristo Jesus. É isso que nos torna igreja de Deus. É isso que nos faz igreja de Jesus. Diga graças a Deus por isso. Deu uma apertada aí, né? Eu dou aleluia, eu falo ui. Vai. Lembra do Gilvan Rodrigues? Gilvan Rodrigues falava assim, que você gostou, come muito. Se não gostou, come pouco. Mas pelo menos come, que é cura. Pastor Gilvan, Deus conserve. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Não, mas eu continuo inimiguinho. Tu e Satanás, irmão, servem ao mesmo reino do inferno, enquanto o produto da inimizade está ativo. Simples assim. Simples assim. Mas vamos lá. Na sua carne desfez a inimizade. E aí ele entra para aquilo que era o mais forte. Por que eu bato forte na questão do religiosismo e da religiosidade? Porque
A inimizade se sustentava pela divergência de mandamentos e hábitos institucionais e religiosos. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois em um homem novo. Porque quando esses conflitos de ordenanças, quando esses conflitos institucionais e religiosos foram desfeitos, houve paz, fazendo que houvesse paz entre eles. Então, ainda que a outra parte não aceite, ainda que os judeus não o reconheçam, ainda que Israel e toda a congregação religiosa daquele ambiente não reconheça a igreja, não adianta, toda a separação foi desfeita, e foi desfeita porque a igreja foi gerada. Foi desfeita, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diga glória a Deus por isso. Então, ainda que não queiram concordar, irmãos, sempre vai ter... Sabe aquela história de que quando um não quer, dois não briga? Você tem que escolher o lado que você vai ficar. Porque ainda que não queiram aceitar, eu entendi que como igreja o Senhor me conectou a todos os demais povos por Cristo Jesus, nos tornando um só, um homem só. Então havia entre esses dois povos essa distinção que ele dá a expressão ou a dimensão da separação, que era por leis e mandamentos. Leis, mandamentos e ordenanças. Então agora isso é destruído sim na carne de Cristo. Destrói-se todo o motivo e os elementos de separação. E pelo sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, tudo é feito um povo só. Isso chama-se Igreja de Jesus. Valorize isso, glorificado seja o nome do Senhor. E aí o texto continua dizendo, versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, matando com ela as inimizades. Matando com ela as inimizades. A cruz de Jesus foi o centro da reconciliação de tudo. A cruz de Jesus foi o centro que nos reconectou e nos fez um só com Ele, um povo só. E desta reconciliação em Cristo na cruz, Ele chamou esse ato, esse resultado final, minha igreja. A igreja de Jesus. E o versículo 7 diz: e vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, ele por sua graça trouxe-nos de volta, e nos evangelizou com a sua paz e com a sua graça. Jesus, ele vem para algo muito, muito simples, muito prático. Existe toda uma trajetória, existe toda uma história que se desenvolve à medida que o verbo de Deus vai sendo revelado e o propósito de Deus vai sendo apresentado ao mundo. Enfim, mas de uma forma simples. Apocalipse capítulo 5, como resumimos o propósito do que Jesus veio fazer? Jesus veio restaurar o culto ao Pai, a devoção ao Pai. É por isso que depois que Jesus, no ambiente da eternidade, deixa tudo novo, o louvor é novo, as harpas tocam coisas novas, as taças das orações são levadas diante do Senhor, porque aquele que era capaz estava lá para responder às orações de todos os tempos. Então o Senhor muda o ambiente da eternidade, que é uma coisa que não envelhece e não expira o seu prazo. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, você encontra, e agora um novo cântico começou a ser cantado. Como é que você vai cantar algo novo em um ambiente em que não existe a força do tempo, em que o tempo não passa e as coisas não envelhecem? Mas não, Jesus entra na eternidade e diz assim: olha, faz muito tempo que vocês estão cantando isso aí. Vamos mudar essa história, vamos fazer algo novo.
Então começam a cantar algo novo. Eu já expliquei isso aqui diversas vezes. Eu prego esse Apocalipse 5 há mais de 15 anos, sempre falando sobre isso. Jesus chega na eternidade, só havia uma expressão de culto na eternidade. Uma expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Desde que Lúcifer foi destituído, não houve mais nenhuma outra expressão criativa de adoração na eternidade. É por isso que a igreja é aguardada. É por isso que a igreja é desejada lá. Quando Jesus entra na eternidade, ele é entronizado, e João o vê, e ele diz: vamos cantar um negócio diferente, que já faz muito tempo que vocês cantam isso. Então a Bíblia diz que os anjos, os arcanjos e todos os seres sobrenaturais e celestiais começam a cantar diferente. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra, a glória, a sabedoria, o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, e a ele comprou para si toda a língua, todo o povo, toda a tribo, toda a nação. É um outro cântico de adoração, gente, pelo amor de Deus. Alguém diga alguma coisa. A igreja é aguardada na eternidade, porque anjo está em ambiente de eternidade. E anjo só diz assim: santo, santo, santo. Não diminui a força da expressão. Mas anjo não diz assim, ó: quebra minha vida e faça de novo. Anjo não canta isso. Anjo já está no ambiente da eternidade. Anjo não canta assim, ó: Abba, eu pertenço a ti. Não canta, a igreja que canta. Oh, meu Deus, diga alguma coisa. Aqui vai mais uma perguntinha. Se Jesus consegue entrar na eternidade e mudar o culto, irmão, o que está tão difícil aí que ele não te mudou ainda, irmão? Se Jesus muda o culto da eternidade, por que ele não muda o coração de algumas pessoas, gente? Você já se perguntou sobre isso? E logo depois que todos convergem em adorar ao que está assentado no trono e acima em autoridade, quando Jesus se posiciona sobre o que está acima, ele diz assim: ao que está. Quer ver? Porque o propósito é a restauração do culto. Apocalipse capítulo 5. Versículo de número 9, e começaram a cantar um cântico novo. Então alguma coisa na eternidade venceu. Quando Jesus chega, tudo se faz novo. E mudou o cântico: digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus e toda a tribo, e toda a língua, e todo o povo, e toda a nação. Ah, irmão, se prepara. Se prepara, porque podia ter ficado assim, ó: e compraste para si só os teus, rotulando com exclusividade. Ele diz tribo, ele diz língua, ele diz povo, ele diz nação. Gente, o céu vai ser uma surpresa. O céu vai ter 3 surpresas na eternidade. 3 surpresas na eternidade. Primeiro, a primeira grande surpresa na eternidade é eu conseguir chegar. Porque eu luto igual você. Para mim já vai ser uma grande surpresa. Obrigado, Jesus. Consegui chegar. Segunda surpresa na eternidade: uma multidão de gente que pensa que tem cadeira cativa. Nunca vai pisar o pé lá. Simples assim. Nem na porta vai passar. E uma multidão de gente que você acha que não conta, estarão lá. Estarão lá. Toda a língua, toda a tribo, todo o povo, toda a nação, ele comprou para si. Ele comprou. Vai ser uma surpresa a eternidade. Jesus me ajuda a chegar. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos com eles sobre a terra. Versículo 11: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e eram números deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, mas ao refrão: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Alguém já escreveu isso aí? Interessante, está escrito na Bíblia. Digno é o Cordeiro que foi morto e receber poder, riqueza. Estou escrevendo outro. Expressões de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu,
e na terra, debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Ele restaura o culto com o Pai. Todos voltem a adorar aquele que está acima de todas as coisas. Esse era o objetivo final. Trazer o homem de volta para adorar aquele que está acima. Ele podia ter dito, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro. Quando ele percebeu que tudo se fez novo e todo ser que respira voltou a expressar adoração, ele disse, adore o que está em cima, adore o que está em cima, adore o que está em cima, adore o que está em cima. Diga graças a Deus por isso. Aleluia. A cruz de Cristo é o centro dessa reconciliação poderosa de todos os povos. E por causa de nós como igreja isso foi possível. Diga glória a Deus. Olha o versículo de número 18 de Efésios capítulo 2. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. Pergunte para alguém que está do seu lado assim, diga, você já falou com Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Todos temos acesso a Ele. Todos temos acesso. Alguns domingos atrás, bem alguns, vivemos uma experiência forte sobre o nosso relacionamento com o Pai. Não tem estresse, não tem rito. É chamá-lo de Pai e perguntar, aonde o Senhor está nisso? É a primeira coisa que você tem que fazer quando você se aproxima de Deus para uma relação de culto, oração, tempo com Deus. Perguntar a Ele, aonde o Senhor está nisso? Soprou o vento, veio a dificuldade, aumentou a luta. Pare, não entre em desespero, não critique, não aponte as pessoas. Diga a Deus, aonde tu estás nisso? Aonde tu estás aqui, Senhor? Leva os meus pés para os caminhos que o Senhor já tem preparado para mim. Ajuda-me a ouvir o que o Senhor está falando. Ajuda-me a ver o que o Senhor está vendo. Coloca em mim o teu Espírito Santo. Eu gosto de repetir essas coisas porque nós temos um número grande de pessoas novas que vão vindo e vão ficando. E nem sempre, a grande maioria deles não pegaram as primeiras ministrações. Como é que nós ouvimos a voz de Deus? Se nós temos acesso ao Pai. Se nós temos acesso ao Pai. Como é que nós ouvimos a voz de Deus? Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Primeiro, Deus sempre, existe em nós um código de Deus, uma lei moral dentro da gente. E ainda que você não conheça toda a lei, e ainda que você não saiba sobre a força da graça, ainda que você não conheça todos os princípios, existe dentro de nós um código de Deus que tem a ver com o espírito de vida, o espírito dele. E há uma lei moral dentro de nós. Eu não preciso nem te repreender, ninguém precisa te chamar a atenção. Algumas pessoas dizem, precisamos excluir, apontar o dedo, tem que ser disciplinado. Pastor, alguma coisa. A disciplina mais severa e mais doída de uma pessoa é a disciplina da sua consciência. Lembra quando eu falo de Moisés? Abri vários parênteses, eu já vou fechar. Quando Moisés tem a experiência no monte, que ele joga o cajado e tem medo do cajado, torna-se uma serpente, e a Bíblia diz, e ele tentou,
Ele tentava fugir, Êxodo 3, 4, 5, ele tentava fugir da serpente. E Deus disse, não, pega a serpente, mas pega pela cauda. E serpente você não pega pela cauda, você tem que pegar pela cabeça. Porque se você pegar pela cauda, ela vira e morde você. Mas Deus diz, não, pega pela cauda. Porque a cabeça da serpente fala de coisas complexas que você não tem ideia como resolver. Que vai além da sua capacidade de solução. Então diz assim, só fique firme no propósito e segure pela cauda. Que as coisas que você não pode resolver, eu resolvo. Eu resolvo as coisas complexas, mas não abra mão daquilo que eu te dei. Aí vem a segunda. Coloque a mão no coração. Ele tirou a mão leprosa. Do cajado ele fugia, mas da mão não tinha como fugir. Para onde ele ia, a mão leprosa ia com ele. Aí ele pergunta para Deus, porque nas entrelinhas é esse o assunto, esse o diálogo. Quando ele coloca a mão no peito e tira com a mão leprosa, Senhor, o que é isso? E Deus está dizendo para ele, isso é você. Isso é você por dentro. É isso que você é. Não tem como fugir. Do cajado até que dá. A gente tem vontade de fugir do cajado o tempo todo. Cajado é família, cajado é casamento, cajado é empreender e temer a complexidade da empresa, pastorear, liderar. Cajado é relacionamento. Então é fácil você desligar o celular, ameaçar de morte, mudar seu e-mail, fugir. Agora quero ver fugir de quem você é aí dentro. Não tem como fugir. Senhor, põe de novo. Peitinho. Põe. Dá um peito. Aí. Tira a mão. Tá limpa. Ok? Enquanto o seu coração for meu, esse segredo aí fica entre nós dois. Só entre eu e você, Moisés. Enquanto o seu coração for meu, ninguém vai saber quem você é por dentro. Seu leproso. Temos uma lei moral dentro de nós. Ninguém precisa te chamar a atenção. Se não ouviu, é porque você fez de doido. Fez errado, vai bater aqui. Porque aqui, vai jogar na sua consciência. Que desgraça, hein, leproso? Que desgraça você arrumou, cara. Aí o coração começa. Você percebeu que você abre a sua boca, você destrói a vida das pessoas? Todas as vezes que você se relaciona com alguém, é a pior coisa que você pode produzir na vida das pessoas. É terrível a disciplina da consciência. Então, como é que Deus fala? Primeiro, Deus sempre vai falar ao coração das pessoas. Deus sempre vai falar através da lei moral dele dentro de nós. Aquela angústia que aperta. Você diz assim, caramba, cara, que desgraça que eu fiz. E não vai dar para correr. Porque isso é você. Se você não ouvir a voz de Deus pela lei moral que está dentro de você, não ouviu? Deus vai te dar uma segunda chance. Ele vai falar com você pelas experiências. Pelas experiências que já teve, que alguém compartilhou, que você aprendeu. Vai falar com você pelas experiências. E se ainda assim você não aprender com as experiências, porque Deus também tem paciência, 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos, e mata uma geração inteira até aprender. Até aprender. Vai pai, vai mãe, vai filho, vai neto, vai no mesmo caminho, até alguém se levantar e dizer, entendi. Pelo amor de Deus, eu entendi. Eu entendi.
E aí sim, se você talvez não aprendeu com as experiências, ele vai usar as palavras. Por quê, pastor? Porque palavras não servem para quem não o conhece na experiência. Então, aí você diz, pastor, prega. A gente prega, a gente dá a mesma instrução para as pessoas. E parece que para alguns entra no ouvido e sai pelo nariz, porque nem atravessa do outro lado para a cabeça. Exagerado, né? Mas não entra nunca. Por que alguns ouvem a mesma palavra e nunca conseguem entender? Porque palavra não serve para quem despreza a experiência. Não serve. Quem conhece Deus pelo caminho, quando ouve a sua voz, ele diz, ei, é Deus falando. Tenho certeza que a voz dele é a palavra dele. Por quê? Porque eu já tive uma experiência. E o meu coração sabe que é ele. É assim que ouvimos a voz de Deus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai. Em um mesmo Espírito. Quando Deus escolheu a nação de Israel para ser a nação que ele chamou de seu povo, ele não quis fazer de Israel uma espécie de nação elitizada, exclusivista. Não era uma nação de elite, algo muito exclusivo. Israel foi gerada para abençoar as outras nações, para ser o elo de conexão com todos os povos. Hoje a Bíblia diz, Israel é uma pedra de tropeço para as nações. Então, não era uma coisa elitizada, era para ser bênção para as nações. Mas Israel escolheu ser a soberba sobre as nações. Você está preparado? Está todo mundo sentado? Todo mundo sentado? Vou ler de novo. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por causa da negligência de Israel, Israel esqueceu da sua responsabilidade e propósito pelo qual se tornou nação de Deus. Israel se apegou mais aos privilégios de ser nação do que ao propósito de ser nação. Quem tem ouvidos, ouça. Se a experiência já fala, a voz está clara. Israel se apega mais ao privilégio de ser povo de Deus, e qualquer semelhança é mera coincidência, do que ao propósito. Então, algumas pessoas estão muito parecidas, apegadas aos privilégios, mas distantes do propósito de ser igreja de Jesus. E o propósito de Deus para Israel era transformá-la, e eu já citei isso diversas vezes, Êxodo 19, em uma nação sacerdotal para o mundo. Por isso que em Apocalipse, agora com a entronização do Cordeiro, ele diz, ele nos fez reis e sacerdotes para reinar com ele. E aqui vai o ponto-chave. Deus pôde reconciliar e salvar Israel em Cristo, por causa da igreja. Por causa da igreja. E não é porque uma nação inteira errou que Deus perdeu o propósito, porque ele precisa só de um homem. Não pegaram. Vai de novo. Não é porque uma nação inteira rejeitou que tudo se perdeu. Apenas um representante dos judeus, Cristo, foi suficiente para resgatar toda a nação inteira. Meu irmão, ainda que a sua família não entenda, um da sua casa que se levante.
Um da sua casa que se levante. Um da sua família que ore. Basta um que se levante e tema ao Senhor, para que Ele comece a reconciliar e salvar a sua casa, reconciliar e salvar a sua família. Porque quando Cristo veio, Ele não se apegou, mesmo sendo Deus, privilégios, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou, menor do que os homens até, se fez escravo e servo dos homens. Deus não deixou de cumprir o seu propósito. Ele encontrou um judeu humilde, servo, sem apegar seus privilégios, obediente ao propósito, para reconciliar todo o seu povo, toda a sua terra, toda a sua nação. E esse Jesus, esse judeu humilde, ele não se exaltou por causa dos seus privilégios, mas ele pagou o preço com a sua vida. Ele pagou o preço de morte, ele pagou o preço de cruz, em favor de todos os povos, de todas as gentes, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Porque o propósito de Deus não se perdeu. Por Cristo Ele salva Israel, gerando a igreja que torna-se um instrumento de unidade entre todos os povos. Foi por Cristo Jesus que a igreja é tirada do meio dos gentios, e os judeus se conectam à igreja, e nós somos, a Bíblia nos chama de o ramo enxertado. A graça de Deus nos alcança, e a promessa de Deus agora também está sobre nós. A herança de Deus está sobre nós. Não precisa ser muita gente não na sua casa. Uma pessoa na sua casa orando, uma pessoa na sua família jejuando, uma pessoa naquela empresa temendo a Deus e orando a cada manhã, uma pessoa naquela escola, naquela faculdade orando e clamando ao Senhor, uma pessoa só clamando ao Senhor. O Senhor salva uma geração inteira. Ou alguém diga alguma coisa: bendito seja Deus. E aqui vem um momento interessante, que eu gosto dessa parte do versículo 19, que diz, guarda isso: assim que já não sois estrangeiros, diga estrangeiros, agora diga forasteiros. Preste atenção, olha: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Estas palavras de Paulo aqui no versículo 19 traz a memória da condição de Abraão, que antes de ser chamado pelo Senhor, ele era peregrino e foi chamado estrangeiro. Então nós temos aqui um processo de desenvolvimento nessa relação com Deus. Diga comigo: primeiro estrangeiros. Diga estrangeiros. Quais são as nossas fases? As nossas fases, diga estrangeiro. Versículo 19, vai estrangeiro. Diga depois peregrinos. E aí concidadãos dos santos. E então família de Deus. Tem alguém aí, gente? Estes foram os estágios pela qual a igreja passou. E em estado espiritual, semelhante a esta sombra, é o estágio que individualmente cada um de nós transita. Quando você chega nesse ambiente pela primeira vez, você é um estrangeiro, um estranho. Alguns levam um pouco mais de tempo e permanecem como estrangeiros. Mas logo há um despertar em você, a consciência de peregrino. Então, uma coisa é você estar no caminho, outra coisa é você caminhar pelo caminho. Tem muita gente no caminho, mas não anda no caminho. Ele continua estrangeiro, ele está à margem, ele está à mendigância. Alguns entendem o fluxo e a direção, então ele se levanta e se move, e ele se torna peregrino.
Em algum momento a sua peregrinação vai gerando identidade de relacionamento, e ele vai se tornando um concidadão dos demais. Muda a linguagem, a postura, a forma de agir, pensar, abordar, ser e existir naquele fluxo, naquele caminho. E em algum momento, sobrenaturalmente, a Bíblia diz, tornar-se-ão família de Deus. Não, peraí, por que as pessoas são tão estranhas assim para o irmão, para a irmã, para você? Se a gente está no mesmo ambiente, ou se a gente caminha para o mesmo lugar, caminhamos para o mesmo lugar? Ou continuamos estrangeiros? Estrangeiros. Ou peregrinos? Veja, esses são os processos, essas são as etapas. Assim que já não sois mais estrangeiros, que chegaram como estrangeiros, nem peregrinos, nem forasteiros, mas agora já estão evoluídos a cidadãos dos céus, a família de Deus. Agora veja o versículo 20. Agora fica completo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. A base é que os ministérios bíblicos, segundo Paulo, o fundamento de todo o ministério, ele acontece por apóstolos e profetas. Porque esses indivíduos, eles carregam nos seus ombros a autoridade da manifestação do reino de Deus. E isso não é necessariamente um título, como alguns se apossam. Não, é porque é o seguinte, eu não posso ser pastor, não dá. Eu sou mais poderoso que o irmão, preciso ser apóstolo. Alguns é uma coisa assim, meio titularidade, exclusivismo, separatista, sou diferente do irmão. Irmão, tem uma multidão de gente com título aí que não passa de estrangeiro. Até hoje não peregrinou para lugar nenhum e nem família de Deus. O ministério apostólico e profético, eles têm a habilidade de governar. Eles conseguem ver e ativar sobrenaturalmente a movimentação do reino de Deus. Então, não são títulos, são dons que operam através de pessoas, que operam através de indivíduos. E o ministério apostólico e o profético são ativados pelo ministério da intercessão. O ministério da intercessão provoca o céu. Senhor mostra, Senhor mostra, Senhor mostra. Quem é que vê? O profeta. Mas nem o intercessor, nem o profeta tem a habilidade de estabelecer com autoridade de reino. É por isso que o apóstolo intervém. Então isso foi arrancado da igreja. Esse ambiente apostólico foi tirado da igreja. A intercessão diz, Senhor fala, Senhor mostra, Senhor diz. Os profetas vêm e profetizam, e a autoridade apostólica diz, esse é o caminho que o Senhor nos mostrou. Isso são fundamentos. Então o ministério apostólico, o ministério profético, eles são marcados pela habilidade de trazer, preste atenção, como que você identifica ministério apostólico e profético na igreja? É a habilidade que eles têm de atrair a presença de Deus aonde eles estão. O discernimento, a sabedoria, a atmosfera, o toque, a inclinação para a adoração, a atmosfera sobrenatural aonde eles estão. E quando esse ambiente sobrenatural vem, produz transformação. Porque estes eram os sinais que os seguiam. E isso foi e é em todos os tempos. Então vale a pena a gente destacar que Deus sempre começa com um ponto de origem sempre singular. E ele expande para a pluralidade. É sempre uma semente para algo muito maior. Ele começou com um sacerdote modelo, para nos dar um reino de sacerdotes. Ele começou com um cordeiro, para nos enviar como os demais cordeiros entre os lobos, e fazer manifesto a sua autoridade e expulsar a Satanás. Ele começa com algo muito discreto, muito pequeno. Ele começou com a semente do primeiro Adão,
Mas pelo segundo Adão, ele amplificou isso numa comunidade de filhos e santos de Deus, que é infinitamente mais, infinitamente mais. Agora veja que coisa interessante. Isso aqui a gente fecha. A edificação que apóstolos e profetas produzem na igreja é a habilidade que eles têm de atrair a presença de Deus, mudar a atmosfera, mudar o ambiente, para que a presença do reino de Deus provoque transformação. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor. A igreja passa por um processo que a gente chama de processo de edificação. Então aqui está o caminho. Diga comigo, desde o versículo 19, diga: estrangeiro, peregrinos, concidadãos, edifício, templo e morada. Olha a trajetória de cada um de nós aqui. Olha só. Estrangeiros, em algum momento evolui-se para a peregrinação, você segue com os demais, você cria relacionamento e você migra para a identidade de co-cidadãos. Então vem o nível da maturidade. Qual é o nível da maturidade? Diga comigo: edifício, templo e morada. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, se ele tem cara de edifício, de templo ou de morada. Fala, oi, prédião, fala, prédião. Fala, olha para a direita, olha para a esquerda. Do que tem mais cara? Tem cara de edifício, tem cara de templo ou tem cara de morada? Quando você evolui na sua relação com Deus, você começa a ser um edifício. Diga, edifício. E o que é o edifício, segundo o versículo 21? É onde os operários trabalham. Começam-se as reformas mais profundas. Checagem de alicerce, estrutura, vigas. Porque aquilo que vai vir sobre você, edifício, aonde os operários trabalham, aonde as ferramentas de Deus estão ativos. Em algum momento fica pronta essa reforma, e aí você se torna um templo. E o que é templo? Eu gosto de igreja com cara de igreja. Existe um padre português muito famoso no Brasil, português que trabalhou no Brasil, no Maranhão, Padre Antônio Vieira, mentor da teologia geral. Quem não conhece Padre Antônio Vieira, quem não conhece a teologia de Padre Antônio Vieira, não conhece teologia. Teologia geral, não denominacional, coisa de presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, não, teologia geral. O Padre Antônio Vieira, ele era um discipulador de novos padres. E ele escreveu um compêndio de 5 livros. São os sermões do Padre Antônio Vieira. Eu tenho todos eles, peça de colecionador, quase R$5.000 na época. Eu lembro quando meu filho perguntou: pai, é muito dinheiro para papel. Eu falo: meu filho, não tem valor que pague o papel. Porque o que esse homem escreveu aqui, eu vou levar 3 eternidades para pensar como ele. Ele pegou de graça e colocou aqui para mim. Eu só paguei 5.000. Só. Tá lá, todo amarelinho. Tem que folhear com luva para não esfarelhar a página. Quando eu fui a Lisboa pela primeira vez, eu fui conhecer a paróquia dele. Eu gosto de igreja com cara de igreja. Só que templo é só para visitação. Primeiro é edifício, se constrói. Aí você migra para templo, visitação. Vem, vai, até você evoluir para morada. Aonde Deus vem e não sai nunca mais. Nunca mais. É
só você procurar aí no seu coração. Está em reforma ainda? Então pelo menos avisa as pessoas: olha, eu estou em reforma, daqui 2 minutos eu vou te magoar. Eu estou em reforma. Se duvidar, no final da tarde eu vou desejar matar você, porque eu estou em reforma. Daqui uns 10 minutos eu vou odiar toda a sua casa, porque eu estou em reforma. Você tem que avisar, pelo menos bota uma placa que você está em reforma. E quando você migra para templo, é aquela coisa de chora um dia, chora depois 15 dias. Chora 2 dias, vai daqui só um mês. É visitação. E todo mundo te admira, porque você é um templo. Olha, você vai na igreja. Meu Deus, você canta, toca, você ministra. Dali 2 dias, um bico desse tamanho, irritado com todo mundo, xinga marido, xinga filho. Um baita de um templo que só tem visita esporádica. Porque o dia que você for morada, o dia que você for morada, o inferno inteiro se levanta com você. Você é capaz de ir para a cruz e não reclamar. Gente, a religião é uma desgraça. Fez das pessoas uma maquiagemzinha esquisita. Tem pessoas que são bonitos prédios cheios de cadeiras e coisas interessantes que vale a pena você olhar, mas ali 2 dias está fechado. É uma coisa de visitação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual vós, tendo sido edificados, tornar-vos-ei morada de Deus no seu espírito. Oh, meu Deus. Fica de pé comigo, por favor. Fecha os teus olhos por alguns instantes. E assim terminamos o capítulo 2 de Paulo aos Efésios. Resolve a sua vida, irmão. Resolva a sua vida. Já acabou a fase do estrangeiro. Estamos caminhando. Vem junto, acelera os passos. Vamos juntos na oração, vamos juntos no louvor, vamos juntos na adoração, vamos juntos na palavra, vamos juntos nessa batalha. Vem para o lado da família de Deus, co-cidadãos, a gente está do mesmo lado, pelo amor de Deus. Nós somos parceiros nesta luta e não os inimigos desta luta. A gente está do mesmo lado, pelo amor de Deus, tentando chegar juntos em algum lugar de paz e esperança. Há um processo de edificação, muitas coisas estão sendo mudadas, trabalhadas, reformadas, edificadas. E há aqueles que precisam evoluir logo, porque chega de cara de prédio histórico, religioso, que as pessoas te veem bem quando você está ativo e brilhante, quando as luzes estão acesas, você está cheio. Mas bastou um tempo de trevas, bastou um tempo de luta. Pastor, gritaram comigo, olharam feio, não me deram a paz, deixaram de dar abraço, e vem o espírito da bipolaridade espiritual estranha. Pelo amor de Deus, torna-te uma morada de Deus pelo seu Espírito. E todas as vezes que as pessoas te encontrarem debaixo da pior prova da sua vida, você exale o cheiro de Deus, você exale o cheiro de Jesus. E ainda que você não consiga dizer uma palavra sequer, tenha a graça de orar por alguém e dizer: vem aqui, meu irmão, que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai romper pela manhã. Vou te ajudar. Alguém pode adorar a Jesus, alguém pode aplaudir a Ele, alguém pode exaltar a Ele. Bendito seja o nome do Senhor, gente. Não basta ser uma edificação, você precisa ser um templo. Mas não basta ser só um templo, você precisa ser morada de Deus. Morada de Deus, morada de Deus. Levante as 2 mãos lá em cima, feche os teus olhos.